Excelente dia, pessoal, tudo bom? Bem-vindos então a mais um dia de detox mental. A gente está focando no medo, tá? A gente vai se aprofundar um pouquinho hoje. Ontem eu ensinei para vocês, né, fazer a lista. Se vocês não fizeram, façam a lista. É muito importante a gente conhecer, tá? Por quê? Geralmente quando a gente tem medo, geralmente não, né? Quando a gente tem medo, a gente fica focado mais no medo, né? O nosso organismo ele fica meio que preparado para aquilo. E a gente acaba, né, atraindo daquilo lá. Por quê? Porque a gente colocou foco. Quantas vezes na sua vida, se você parar para pensar, você tinha medo que acontecesse alguma coisa e acontecia aquilo lá, né? Por quê? Porque inconscientemente você fica focado. Então, o importante de você conhecer não é para você ficar pensando nisso, mas é para você saber que quando vem aquele medo é porque você está focado. E além do mais, a gente vai trabalhar hoje com esses medos, né? Hoje a gente vai se aprofundar um pouquinho mais, tá? Nessa, não só na lista, mas no conhecimento. Eu falei para vocês que ia passar 3 medos, né? Que são alguns medos da humanidade, né? Um dos medos que a gente tem é o medo de estar separado, né? O medo da separação, né? Essa ilusão que a gente vive aqui, que estamos todos separados, quando na verdade somos um só, né? A gente está numa unidade. Uma vez no curso de filosofia, eu escutei, né, uma história que nós somos como se fosse pérolas num colar de pérolas. Então a gente tá todo lá, né, bonitinho, ai, minha pérola é mais bonita que a sua, porque minha pérola é isso, a gente se comparando com outras pérolas e tal. Aí chega um momento que a pérolinha cansa, né, de se comparar e ela começa a olhar para dentro. Quando ela começa a olhar para dentro, ela começa a perceber que existe um vazio muito grande, né? E a gente começa a meio que ficar incomodado com esse vazio, né? Esse vazio é meio esquisito. Então depois a gente percebe que nesse vazio ele passa, né, por todas as outras pérolas, existe a unidade. Se a gente começa a se focar, mesmo que seja desconfortável no começo, né, nesse vazio, a gente começa a se preencher, né, se preencher da nossa alma, e a gente percebe que esse cordão passa por todas as pérolas e a gente começa a entender a unidade. Então nós não estamos separados aqui, nós somos uno. Por isso que tudo aquilo que a gente quer, que a gente, né, os nossos desejos, eles já estão conectados, porque a gente é um. Você é um com essa cadeira que você está sentado, eu com essa, nós com você. E a partir do momento que a gente se cura, a gente começa a curar os outros também, porque somos todos uma só parte. Então não existe, a gente vai trabalhar um pouquinho com esse medo, né? Esse medo de estar separado. O outro medo é o medo do nada, né? Existe uma coisa que a gente tem assim muito, que medo que não exista nada, o medo que não tenha nada, o medo que, né, nada vai acontecer, que a gente morra e não tenha nada, que o ego, esse é um medo muito forte do ego. Eu vou focar só nesses dois com vocês, tá? Então, o medo do nada é o medo do ego, né? O medo do ego sumir, do ego acabar, né? Mas aí quando o ego acaba, se é que ele acaba, existe a expressão da nossa alma, então fica um conflito muito grande entre o ego e a alma, tá? Então, assim, trabalhar um pouquinho com esses dois medos. Como que a gente trabalha? Você vai pegar essa listinha de vocês hoje? Hoje é o dia mais desconfortável, mas eu prometo que vai passar. E você vai começar a pensar assim, olhar em cada medo que você tem e começar a pensar qual a pior coisa que poderia acontecer. Né? Lembra que eu falei? Conhecer o medo e encarar o medo. Então, sei lá, vamos supor que eu tenho medo de ficar sozinha, né? Vamos supor, medo de perder, que é o medo que eu tenho realmente, né? O medo de perder as pessoas que eu gosto, as pessoas que eu amo. Aí você vai pensando assim, tá, qual a pior coisa que poderia acontecer? Não, se eu realmente perdesse, né? Qual que é a pior coisa que se isso acontecesse? Se eu ficar sofrendo. E pior do que isso, eu continuar sofrendo. E o pior que isso é, sei lá, eu entrar em depressão profunda. E se eu entrasse em depressão profunda, qual a pior coisa que seria? Eu morrer. E se eu morrer? Nada. Sabe? Então não que seja essa conexão, mas ir fazendo essa conexão. A gente vai percebendo que eles sempre vão se aproximando desses 3 medos, tá? E você pensar no pior que poderia acontecer, Adriana, mas se eu pensar nisso, eu não tô atraindo isso pra mim? Não, porque você tá focando nesse exato momento. Você não vai ficar pensando nisso o tempo todo. Você vai simplesmente focar e entender, chegar lá no pior, do pior, do pior. E assim, com 99% das pessoas que eu trabalho, acho que com 100% que a gente trabalha com medo, né, que eu vou fazendo isso com a pessoa, e que o pior que poderia acontecer? Quando a pessoa, ela chega no pior que poderia acontecer, ela vai lá no pior, ela descobre, tá, não é tão pior assim, ou melhor, eu consigo lidar com isso, né, a gente consegue lidar com as coisas, né, que a gente não confia no primeiro momento na nossa capacidade. E uma coisa que eu estudei ontem, essa informação que eu tive ontem, no curso que eu tô fazendo, que eu já sabia da lei da polaridade, né, que achei muito interessante isso.
Quando você pensa no pior que está acontecendo, você está num polo. Existe uma lei, que é uma lei hermética, que é da polaridade, né? A gente vive em polos. Aqui o nosso mundo onde a gente vive é um mundo dual. Então, para todo polo positivo existe o negativo e vice-versa, né? Você já reparou que às vezes, por exemplo, você está muito feliz num dia, você vai para o polo super positivo. Aí bate aquela depressa, você vai para o outro polo, que é o polo negativo. E é como um pêndulo, né? Até que a gente centralize. E quando a gente foca no medo, do pior, do pior, do pior que poderia acontecer, a gente vem para esse polo negativo. Então, o pêndulo, ele cria força para ir para o polo positivo. Então, assim, você vai olhar para esse pior, mas não com o intuito de ficar focada nele, tá? Do pior, do pior, do pior, do pior, poxa, eu consigo lidar com isso, né? E aí você vai pensar, tá, e como que eu gostaria que isso acontecesse e como isso fosse? Aí você vai focar no polo do positivo, do positivo, do positivo, ok? Então, hoje você vai olhar para os seus medos, tá? E vai olhar no polo mais negativo, que o pior do pior do pior, e aí vai focar no polo positivo, tá? Mas como eu gostaria que fosse? Aí você pode até olhar para essa lista que você fez, cancela, cancela, cancela. Se quiser, queima a lista dos medos, do pior, do pior, do pior, tá? Sem problema nenhum, pode cancelar, que é muito interessante. E a gente vai fazer um exercício com a técnica Theta Healing, tá? Esse exercício é um exercício muito legal que já vai começar a diminuir, né, e trabalhar esses medos. Esse exercício é do livro da Vaiana Steibel, tá? Do Theta Healing Avançado, que ela chama o Canto do Coração. Né? Ela fez esse exercício para aliviar as tristezas, os medos, né, do nosso coração e através de um canto. Eu gostei muito e faço muito com as pessoas, quando a gente trabalha medo, o canto dos rins. Por quê? Segundo a medicina tradicional chinesa, que eu não vou ensinar para vocês que eu não entendo de medicina tradicional chinesa, mas eu sei que existe essa associação, que os nossos medos estão concentrados nos nossos rins. Fez muito sentido essa informação para mim, embora eu não tenha ido num estudo muito assim complexo, porque teve uma fase da minha vida que eu tinha muita infecção urinária, muita, era toda hora me dava infecção urinária, toda hora me dava infecção urinária. Aí, quando eu estudei isso, eu percebi que naquela fase realmente eu passava por um estresse muito grande, eu tinha muito medo disso, medo de não dar conta, era uma responsabilidade muito grande. E fez muito sentido. E dentro daquela época, quando eu comecei a trabalhar com os meus medos, eu não conhecia a técnica Theta Healing ainda, mas comecei de uma outra forma a trabalhar com os meus medos, as infecções começaram a diminuir, entende? Então, assim, a gente vai fazer agora uma versão adaptada, né, do exercício da Vaiana Steibel, que é o canto do coração, a gente vai fazer o canto dos rins. Como que vai funcionar esse exercício? Esse exercício eu vou levar vocês para uma meditação rapidinho, tá? Aí eu vou dar um comando, você vai repetir o comando junto comigo, e aí uma hora eu vou parar, tá? Por quê? Porque o comando vai ser para você emitir, tá? Um som que vem através da sua garganta, através da lei do ritmo, não precisa se atentar ao comando, tá? E aí, quando você for emitir esse som, eu vou parar, tá? E você vai continuar como se você estivesse soltando. Pode ser um grito, uma canção, um mantra, enfim, como sair. E quanto tempo vai durar, Adriana? O tempo que for necessário, o tempo que você achar que aquele medo já diminuiu. Você pode, enquanto está fazendo esse exercício, imaginando aquela lista lá dos piores medos, sendo diminuída e sendo diluída, tá? Por esse canto da sua voz, que é uma vibração que ela vai vibrar numa frequência positiva. E aí, depois, no final do exercício, você pode fazer o quê? Focar no positivo, tá? Você terminou o canto, aí você vai jogar a imagem de como você gostaria que fosse, tá? A gente não vai até o fim aqui, porque cada um vai ter o seu tempo. Então, eu vou vou conduzir vocês até o canto de vocês, tá? Aí, depois, vocês continuam e aí, no final, você pode fazer isso, tá? A gente vai trabalhar também com essa parte de visualizar coisas positivas ao decorrer da semana, tá? Hoje foca só nisso pra gente já diminuindo esses medos. E o mais importante que a Vaiana conta desse canto do coração, quando você faz esse exercício, que é muito focado na tristeza, é que você vai diminuindo a tristeza do mundo também. Lembra aquilo que eu falei, que a gente tá tudo unido, então, para curar os outros também? E eu acredito muito que o canto dos rins também, você vai também diminuindo o medo do mundo, somente nessas épocas que a gente tá vivendo hoje em dia, tá? Então, vamos fazer esse exercício, tá? Hoje, para já ir diminuindo, para você lidar com uma forma mais legal. Amanhã a gente vai falar mais uma outra técnica da terapia multidimensional, uma meditação em terapia multidimensional para você fazer com os medos. E aí depois a gente vai trabalhar também um pouquinho o controle, tá? Que o medo tem muito a ver com o controle, né? A tendência que a gente tem de controlar, sair do controle dá medo. Mas aí isso vai ser no outro dia. E aí depois a gente trabalha um pouquinho também, vai trabalhar um pouco com a autoconfiança. Ok? Então, como que a gente vai fazer esse exercício agora? Você vai se colocar num lugar confortável, onde você não vai ser incomodado para você fazer, tá? Tem gente que gosta de fazer até sozinho para não soltar né? Ai, vou expressar o som da minha voz, mas pode fazer se você quiser ou não, tá?
E importante também que você pode repetir, tá? Várias vezes esse exercício se você quiser, várias vezes ao longo do dia, se você tiver disponibilidade, pausa o vídeo e continua só o exercício, ou vários dias se você quiser, é muito legal. Ele dá uma sensação muito boa, tá bom? Então coloque-se aí no lugar confortável, pode sentar, pode deitar se você quiser, tá? Você vai soltar agora todo o ar dos seus pulmões, solta, toma uma inspiração bem profunda, enche os pulmões de ar, vai soltando, vai respirando. Quando a gente respira, a gente mostra para o nosso sistema que tá tudo bem, que tá tudo em ordem. Vai soltando o ar, vai respirando. E você vai imaginar que dos seus pés vão sair raízes, umas raízes de luz. Elas vão se aprofundando, vão indo profundamente em direção ao centro da Terra. Imagine essas raízes saindo dos seus pés, elas vão descendo por toda a crosta terrestre, se conectando ao Sol central, ao coração da Terra. Sinta essa energia de amor incondicional subindo pelas suas raízes, elas já vão curando as suas raízes, subindo pelos seus pés, pelas suas pernas, vai sentindo essa energia. Quanto mais você for praticando, mais sentir você vai. Elas vão subindo pelo seu tronco, organizando todos os seus chakras, subindo pelo seu coração, garganta, até chegar no topo da sua cabeça. Quando ela chega no topo da sua cabeça, ela vai formar uma linda bola de luz. Você pode escolher a cor que você quiser. Imagine que a sua consciência entra nessa bola de luz. E ela vai subindo pelo ambiente que você está, passando pelas nuvens, saindo da atmosfera terrestre, passando pelas nossas galáxias, vai subindo, passando por uma camada de luzes claras, luzes escuras, passando por uma camada de luz dourada. Continue passando agora por uma camada de aspecto gelatinoso, multicolorido, que ela continua a subir. Nessa camada gelatinosa, uma névoa cor-de-rosa vai envolver a sua bola de luz, ela é a lei da compaixão, e ela vai te levar em direção a um ponto de luz branca, um branco perolado, iridescente, muito, muito, muito forte. Chegando perto desse ponto, você percebe que ele vem de uma porta e você vai entrar. Entre por essa porta, você está agora no 7º plano de existência. Sinta a energia desse plano. Essa luz branca perolada, ela é tão forte que toda a sua bola de luz vai se dissolvendo. Você está agora no plano do Criador de tudo que é. E aqui nesse plano, você vai agora repetir mentalmente comigo. Criador de tudo que é. Eu comando agora para que eu possa liberar todos os medos dos meus rins, os medos, as memórias flutuantes negativas referentes aos medos dessas vidas, de outras, da minha genética, da coletividade, através da lei do ritmo, do 6º plano de existência. Gratidão, está feito, está feito, está feito. Mostre-me. Imagine agora que a sua bola de luz ela vai voltar para aquela camada de luz gelatinosa e você vai encontrar agora a lei do ritmo. E agora você vai imaginar que um som vai sair lá do seu 3º chakra, que é aquele chakra que está aqui na boca do estômago, e ele vai saindo pela sua garganta através de um canto. E eu vou parar o vídeo agora e você vai soltar esse canto até o momento em que você se sentir livre do medo.